e nada jamais nos faltará. Eu entrego o pastor Danielson nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Podemos sentar, igreja. Deixa eu falar uma coisa, pastor Darcilo, por volta desse mês, o mês passado, na verdade, faz 21 anos que eu entrei nessa casa de oração pela primeira vez. Eu era recém-convertido, e tem dois casais de pastores, que se Deus permitir, eu sempre vou honrar. O pastor Sérgio e a pastora Ana Paula, lá de Arroio do Silva, que foi os pastores que me evangelizaram, que pregaram a palavra para mim, pela primeira vez, e me conduziram até o batismo. E o pastor Darcilo e a pastora Clara, que me acolheram aqui, como um marmanjo, né? Acolhido por eles como filho, e que me ensinaram a caminhar na fé. A palavra do Senhor diz: ide e fazei discípulos, ensinando a guardar tudo que eu tenho vos dito, né? Então, assim, o pastor Sérgio pregou a palavra para mim, e o pastor Darcilo e a pastora Clara me ensinaram a guardar tudo aquilo que ele tem falado. Eu sou grato a Deus pela sua vida, pastor. Sou grato a Deus, né? Vocês, e essa igreja aqui tem sido, lógico que a igreja tem sido alvo de muitas vezes de resistência, porque Jesus sempre falou que não existe amizade entre os mundanos e aqueles que buscam salvação. Aqueles que querem pregar o evangelho sério, aqueles que querem viver uma proposta de igreja, naturalmente vão ser perseguidos, porque não existe comunhão entre trevas e luz. Então, pastor, não se entristeça se vier ataques, como tem vindo. Jesus disse: alegrai-vos, porque os profetas que antecederam também passaram por isso. É sinal da profecia, é sinal, né? Uma vida cristã sem resistência é de se questionar se é cristã mesmo. É de se questionar, porque o mundo não quer se converter. Queridos, falando sobre mundo, falando sobre querer ou não querer, hoje em dia até mesmo na igreja se criou, assim, as pessoas já perceberam, o mundo percebeu que também o povo de Deus, que não for preparado pela palavra, que não tiver uma atenção pastoral, o povo de Deus solto por aí, pode se tornar alvo de enganação, pode se tornar alvo de problemas diversos. E então, volta e meia a gente aparece e a gente cai nessa tentação, ou se sente muito tentado, quando alguém chega e vai dizer: eu vou dar a fórmula da oração perfeita, eu vou dar a fórmula de como ser próspero na vida, e a gente ouve muito isso. Mas hoje eu vim aqui, sim, para falar sobre uma oração que Deus atende, um tipo de oração que Deus atende. Mas a gente vai ver várias coisas aqui. Primeiro, que a gente vai ver que a partir de uma historinha pequena, porque tem assim livros inteiros falando de um único personagem bíblico, e tem 2 versículos, apenas 2 minúsculos versículos, falando a respeito de um homem, que é lembrado até hoje, e não é lembrado porque fez milagres, não é lembrado porque era inteligente, não é lembrado porque era um grande pregador da palavra, ele é lembrado porque ele orou. Olha só que interessante. Só que isso, nós vamos ver na Bíblia toda, que essa oração repercute a vida toda, incluindo, claro, não poderia deixar de incluir a própria essência do ministério de Jesus na terra, é expresso também nessa pequena oração. Quero convidar a igreja a abrir 1 Crônicas, capítulo 4. Quando Deus me deu essa palavra alguns dias, na hora eu fui compartilhar com a minha esposa Keila. Obrigado, Keila, por estar aqui comigo, pastora Keila. Eu fui compartilhar com a Keila, e na hora ela disse: essa palavra seria perfeita para pregar na quarta-feira lá no CI. Eu falei: sim, mas Deus já me falou isso. Eu só fiquei esperando. Então eu não preguei em nenhum lugar, fiquei esperando, né? Vi essa oportunidade de pregar aqui na casa da minha família. Eu boto óculos e tiro óculos, glória a Deus por isso.
1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 a 10. Olha só. O que está falando aqui antes? Está falando, os filhos de Judá foram Pérez, Erzon, Carmi, Hur, Sobal, e assim vai uma lista de nomes, toda uma lista de nomes. E de repente, do nada, no meio dessa lista, a lista para do nada e diz o seguinte, versículo 9: e foi Jabez mais ilustre do que os seus irmãos, e sua mãe lhe deu o nome de Jabez, dizendo, porquanto com dores dei à luz. Porque Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo, ó Deus, abençoa-me muitíssimo, amplia minhas terras, seja a tua mão comigo, e faze que do mal não seja eu afligido. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Meu Senhor e meu Deus, foi tu que escreveste, tu que inspiraste, entre tantas histórias do teu povo, tantas histórias, tu escolheste, Senhor, a vida, esse testemunho de Jabez, e a tua palavra mesmo ensina que tudo que está aqui é para nossa edificação. Então, Senhor meu Deus, que o teu Espírito Santo, não eu, porque eu não, de mim mesmo nada tenho, mas que teu Espírito Santo nos abra o entendimento, as Escrituras, para que a gente consiga entender o Espírito e vida por trás dessa letra, que não seja simplesmente um conhecimento bíblico, mas que seja uma aplicação para a nossa vida, para que a gente possa estar junto contigo mais e mais, em nome de Jesus, amém. Pessoal, numa lista de nomes, o que está falando ali? Eu quero só chamar a atenção uma coisa que eu não está nem aqui no meu esboço, mas que me chamou a atenção, é que o livro de Crônicas, o livro de Crônicas, o livro dos Reis, os livros Samuel, né, os escritos, eles eram chamados, inclusive pelos primeiros cristãos do século I, eram chamados todos esse conjunto de livros de livros do testemunho, ou seja, pessoas que viveram a glória de Deus e testemunharam a glória de Deus, e passou de geração em geração, né? Ketuvim, né, pastora Keila, Ketuvim, em hebraico, Ketuvim, né, faz parte dos livros dos testemunhos, que é uma outra parte dos livros. E aqui está uma lista de nomes, de famílias que constituíram o povo de Deus naquela época. Ali está o nome de principais pessoas que apoiaram a obra de Deus, que foram usados por Deus, e está só ali o nome, fulano, beltrano, ciclano. Às vezes as famílias tinham mais filhos, mas eram colocadas ali os filhos que realmente eram ilustres. E daí tem uma lista de ilustres, e de repente fala, Jabez, eu pensava que era Jabes, pastor. Daí eu fui estudar no hebraico, descobri, porque eu pensava que tinha alguma coisa a ver com Deus, Yahbe, só que não é Yabes, é Yabes, dor, experiência de dor, prática de dor, fruto da dor. Olha só que nome interessante, fruto da dor. Yabes, ele foi o mais ilustre entre os seus irmãos. Os irmãos dele, falou ali, não, né, mas ele foi o mais ilustre. E a mãe dele deu esse nome, Yabes, filho da dor, fruto da dor, resultado da dor, porque teve dor no parto, mas provavelmente, isso é uma interpretação minha, que não se colocaria simplesmente porque teve dor no parto, mas provavelmente, além de ser um parto complicado, a família devia estar vivendo um momento difícil. A própria mãe de Jabez provavelmente estava vivendo um momento muito dificultoso na vida dele. E nessa época era comum tu dar o nome ou de um parente que antecedeu, né, um avô, um tio, alguém, um parente, ou dar um nome que tem a ver com uma vivência. E a vivência que a mãe de Jabez estava tendo era dor. E coloca o nome do filho dela de dor. Agora parem para pensar isso. Jabez é uma criança, ele teve dor no parto, mas não foi culpa dele. Estava com problema na família, o problema da família já estava lá, não foi nada culpa dele, mas ele foi nomeado de dor. E essa criança, toda vez que estava crescendo, toda vez que tu parou para pensar uma coisa, olha que tristeza te chamarem de dor da tua mãe. Dor da tua mãe, vem cá.
Dor da tua mãe vai fazer tal coisa. Dor da tua mãe, olha que horrível. Ele cresceu sob o estigma de ser a dor de alguém. Ele cresceu sobre o estigma da dor. Mas ele não permaneceu nesse estigma. Por quê? Porque ele clamou ao Deus de Israel. O poder que há no nome de Deus está acima de qualquer estigma, está acima de qualquer diagnóstico, está acima de qualquer coisa que os outros colocaram na vida, que o mundo colocou na vida, que o inimigo tentou colocar na vida. O nome do Senhor foi clamado, e esse nome não apagou o passado, mas reescreveu o futuro do pequeno Jabes, que já não era mais conhecido como a dor da sua mãe, mas passou a ser conhecido como o ilustre. O ilustre. Quem sabe aqui tu veio essa noite, né? Culto de oração, culto de cura, de libertação, porque talvez tu tenha também sido marcado pela dor, pela decepção, pelo abandono. Talvez palavras de maldição ainda ecoam no teu ouvido, de pessoas importantes que deveriam te ter dado segurança, deveriam ter dado carinho, deveriam ter impulsionado para o futuro, mas falaram: tu não é capaz, tu é uma decepção para essa família. Ou talvez um médico veio, ou o médico, ou o psiquiatra, psicólogo também veio e vai te dar uma palavra e vai dizer: olha, tu é isso, e tu foi colado nesse diagnóstico. Jabes viveu o que tu estava vivendo. Jabes viveu isso, mas ele clamou ao nome do Senhor de Israel. Amém? Essa é a diferença. Não é que nós não somos nascidos dentro de um contexto. Todos nós nascemos dentro de um contexto. Todos nós temos algum tipo de construção vinda antes de nós. Não precisamos, a gente pode ter um nome lindo, mas esse nome ter sido pronunciado com agressividade por aqueles que deveriam ter nos cuidado. Nós podemos ter um nome lindo, mas esse nome ser chamado para nos declarar uma doença, ou um nome de uma enfermidade, que nós não temos mais controle. O problema não é a gente ser chamado pela dor, o problema é se a gente vai se prender no que o ser humano fez de nós, ou que a vida humana traz, ou se a gente vai confiar no nome do Senhor. Diagnóstico é um nome, mas o nome do Senhor é maior. As coisas que teus pais, tua família muitas vezes te xingaram na infância, ou ainda te xingam, são nomes, a gente até diz nomes feios, né? Eles são nomes feios, mas o nome do Senhor sobre a tua vida é maior. E é disso que nós estamos falando hoje. Não é uma fórmula de oração, não é para te repetir essas palavras que tudo vai dar certo. Muitas pessoas acabam acreditando ou tratando Deus, como eu vi, assim, foi perfeita a oração do pastor Darcilo, né, repreendendo feitiçaria, repreendendo bruxarias, repreendendo maldições, porque a maldição é isso. Tu faz uma fórmula, tu faz um ritualzinho, e tu invoca um demônio, paga alguma coisa para o demônio, e o demônio vai lá e faz aquilo para ti, se tiver brecha, né? Porque para quem está em Cristo, o inimigo não toca. Pode fazer trabalho à vontade, o inimigo não toca. Mas para quem tem brecha, isso pode servir. Mas muitas pessoas acabam tratando, desculpa eu falar isso, pastor, mas muitas pessoas, tomara que não seja nenhum exemplo aqui, mas muitas pessoas acabam tratando a Deus como se Deus fosse um demônio. Explicar, calma, com todo, eu não falei o nome do Senhor, né? Mas vou explicar, porque elas pensam assim: eu estou precisando de uma cura, eu estou precisando de um emprego, eu estou precisando restaurar meu casamento, meu filho está nas drogas, não sei o que, eu vou lá, então agora eu vou para a igreja, vou fazer uma oração, vou deixar minha oferta, agora tu constrange Deus dizendo: eu fui lá, agora tu vai ter que fazer, né? Jacó estava lutando com o anjo, mas vocês já pararam para pensar, né? A gente estava contando, né? Jacó estava lutando com o anjo. A pergunta que eu faço:
Tu acha que tem anjo assim à toa, sendo visível, sem mais nem menos? Por que Jacó estava lutando com o anjo? Porque Deus havia enviado o anjo para Jacó. Não é assim, Jacó não estava caçando um anjo. A bênção do Senhor já tinha sido determinada. Deus já havia mandado o anjo para entregar a bênção para Jacó. Mas Deus orientou o anjo, né? Olha, resiste a Jacó, porque ele precisa aprender a ser resiliente. Resiste a Jacó, porque ele precisa aprender a tomar atitude. Resiste a Jacó, porque ele precisa saber que eu tenho poder para fazer tudo, mas eu quero que ele haja livremente. Eu não fiz Jacó um robozinho, eu fiz Jacó meu filho. Então resiste a Jacó, depois entrega a bênção. Quando tu vê que Jacó está bem cansado, daí entrega a bênção. É uma lição que Deus deu para nós. Mas o anjo já estava ali, o anjo já estava ali, porque Deus quer abençoar, Deus se agrada ao abençoar. E a mesma coisa, para Jabes, a bênção já estava ali. A bênção já estava ali. Mas quando Jabes confiadamente colocou em palavras, confiando em Deus. Vocês sabem que a Bíblia não foi escrita em português, não foi escrita em alemão. Ela foi escrita no Antigo Testamento, ela foi escrita em hebraico, e o Novo Testamento em grego. E no hebraico, a fé, hadashá, no hebraico, a fé quer dizer crer. Vamos falar, vamos contar comigo aqui. Levanta o dedo aqui comigo. Crer, confiar, obedecer. Isso que é fé. Não é outra coisa. Ah, eu tenho fé que vou lá na lotérica fazer uma fezinha. Tu não está fazendo uma fezinha. Tu está fazendo outra coisa. Tu está jogando na sorte. Fé é tu crer em Deus, confiar porque tu crê, então tu crê no Senhor, tu confia no Senhor e tu vive em obediência. Em obediência. A oração de Jabes, mais do que uma fórmula de oração, a oração de Jabes é um testemunho de alguém que cria no Senhor, que confiava no Senhor, tanto é que ele disse: ó Deus, tomara que tu me abençoes, e que obedecia. Crer, confiar, obedecer. A fé que salva é tu crer em Deus, confiar em Deus e obedecer. Essa parte do obedecer, pastor, está difícil. Essa parte está difícil. As pessoas até dizem: não, eu creio em Deus, eu confio em Deus, né? Mas Deus não me deu a bênção que eu queria. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, eu estou indo para outra igreja. Né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, estou fora. Porque a pessoa não se submete a Deus. E daí o inimigo chega diante da vida dele e diz: mas como se eu sou batizado? Mas como se eu sou membro da igreja? E o inimigo está tocando na minha vida. Mas a palavra do Senhor diz, a Bíblia diz que o diabo tem que fugir de nós. Não, não é disso que a Bíblia diz. A Bíblia não diz que o diabo tem que fugir de nós. A Bíblia diz que nós temos que nos submeter a Deus. Jabes era submisso a Deus. Eu já vou provar para vocês que Jabes era submisso a Deus, porque são só 2 versículos, e eu já vou explicar por que a minha tese é que Jabes era submisso a Deus. Mas primeiro tu se submete a Deus, tu obedece a Deus, tu procura viver nos caminhos do Senhor, tu busca o Senhor, e daí o diabo vai vir para te tentar, e tu vai resistir à tentação. Eu tenho uma mania de brincar assim, que às vezes chega um pensamento de tentação, qualquer que seja, cada um tem o seu ponto em que o inimigo tenta, e daí diante da tentação, a gente recebe a tentação e diz: ô tentação, estava com saudade de ti, faz horas que tu não vinha, senta aqui, deixa eu te servir um mate, deixa eu te servir uma cuca, aqui senta. A gente acolhe a tentação, a gente fica pensando naquele pensamento que não vem de Deus, que não é de Deus para a sua vida, e daí o inimigo se aproveita da nossa fraqueza, porque o diabo de fato não tem autoridade nenhuma para tocar nem em ti e nem em ninguém que segue ao Senhor Jesus Cristo. No entanto, se tu abre as portas,
Primeiro a gente se submete, resiste à tentação, aí sim o diabo foge da tua vida. E foi o que Jabes pediu, né? Olha só, a oração dele. Vamos lá. O Deus me abençoe muitíssimo. Ele disse, olha, ele confiadamente ele disse assim, não, eu conheço o caráter de Deus. Eu conheço quem Deus é. Eu sei que Deus é bom. Eu sei que Deus é justo. Então, Deus, tomara que esteja no teu propósito, que tu deseja me abençoar muitíssimo. Segunda coisa, amplia minhas terras, mas aqui está falando, não está falando dele comprar terra e virar um latifundiário. Aqui ele está falando, amplia, na versão tradicional amplia os meus domínios, ou seja, área de influência. Ele não queria ficar fechado no seu mundinho. Jabes, ele não queria ficar fechado no seu mundinho. Ele queria ampliar a influência dele. Daí ele disse, aumenta a minha influência, Senhor. Daí ele vai dizendo, seja, aqui é fantástico, vou deixar por último, mas seja tua mão comigo é fantástico. Faze que do mal não seja afligido. O Senhor Jesus mandou que a gente orasse isso. A gente esquece. Está em Mateus capítulo 6. A gente recita isso, volta e meia, em festas de família, aniversário, sei lá, ou num velório, a gente recita. Mateus capítulo 6, versículo 9 em diante, a gente recita isso. E na nossa vida a gente esquece de pedir, livra-nos do mal. Dá-nos força. Aqui Jabes estava pedindo caráter para resistir à tentação, caráter para resistir ao diabo, porque o diabo vem e se apresenta diante de nós, e Jabes pediu, Senhor me dá um caráter, molda o meu caráter, para mim poder dizer não ao diabo, livra-me do mal, preserva-me do mal. Mas o principal de tudo, eu fecharia a oração toda, só nisso, que tua mão seja comigo. Jesus vai dizer, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Só que como é que é o nome desse rapazinho aqui? Como é que é o nome? Davi, tu pode me ajudar a pregar? Só um pouquinho. Pode vir junto, o pai do Davi, vem junto. Isso, olhem isso. Olha para o Davi. Isso, Davi, isso. Está tranquilo, já me ajudou a pregar. É isso que Jabes fez, Davi. Ele estendeu a mão para Deus e disse assim, Pai, segura minha mão, não deixa eu ir sozinho. Vamos aplaudir o Davi. Esse Davi. Eu nem precisei pedir, gente. Por isso que as crianças nos precedem no reino dos céus. Davi, glória a Deus pela tua vida. É isso mesmo, já me ajudou a pregar. Toda vez que vocês pensarem em Jabes, lembrem do Davi. Posso te dar um abraço, Davi? Dá um abraço? Obrigado, cara. Obrigado, Davi. Obrigado. É exatamente, pastor, eu nem precisei pedir para eles fazerem, eles fizeram. Que tua mão seja comigo. O Davi, quando se levantou, a primeira coisa que ele fez, olhou para trás e estendeu a mão. Vem comigo, Pai. Vem comigo. Basicamente, irmãos, para mim não perder. Davi, e por que eu disse que Jabes se submetia a Deus? Eu vou falar bem rapidinho. Vocês deram conta de uma coisa? Esse texto que foi escrito sobre Jabes, essas duas linhas, já tinha passado gerações, muitas gerações haviam passado, e escreveram essa história de Jabes. Preste atenção agora, porque isso foi uma das grandes coisas que Deus fez. Deus marcou isso. Passou várias gerações, não foi assim, conhece o Jabes? O Jabes fez uma oração, que legal a oração de Jabes. Não foi assim, passou a primeira geração, passou a outra geração, passaram várias gerações, passou 100 anos, 200 anos,
e as pessoas continuavam lembrando de Jabes. E eu vou explicar por que as pessoas continuavam lembrando de Jabes. Elas continuavam lembrando de Jabes porque elas lembravam de um certo homem que diziam assim: nossa, Jabes, que cara inteligente que tu é, porque tu conseguiu adquirir tantas terras. E Jabes diz: não, eu não sou inteligente, foi Deus que me deu. Ele acreditava: glória a Deus. Poxa, Jabes, os teus irmãos são muito legais, mas tu é o mais ilustre entre todos. Não, é Deus que me fez assim. Jabes, tu deve ser muito inteligente, né? Tu tem uma sorte, tu deve ser muito inteligente, porque tudo que tu faz dá certo. Não, eu não sou inteligente, foi Deus que na sua misericórdia olhou para a minha pequeneza, e eu disse: tomara, Senhor meu Deus, que tu não me julgue pela minha pequeneza, tomara, Senhor meu Deus, que tu me abençoe, apesar de eu não ser capaz, tomara, Senhor meu Deus, que tu me abençoe, apesar de eu ser a dor da minha mãe. Ele dava crédito a Deus em absolutamente tudo que ele fazia. Tudo que ele fazia, ele agradecia a Deus. Isso é se submeter a Deus. Não é tratar a Deus. Não é que Jabes chegava lá e estava pedindo: Senhor me dá isso, Senhor me dá aquilo, e daí Deus dava. Ah, que cara, o Jabes era, sei lá o que, puxa-saco. Não era. Acontece que as coisas que ele ganhava, e por isso que eu chamei a atenção da história do anjo, né? O anjo já estava ali quando Jacó chegou. Alguém aqui já viu algum anjo dando sopa por aí? Alguém já viu assim um anjo assim, tu está quieto no teu canto, olha para o lado, está ali o anjo, daí tu pula em cima dele. Alguém já teve essa experiência? Por quê? Porque anjo não aparece. Anjo é invisível, é um ser espiritual. Como é que Jacó vai enxergar o anjo e brigar com ele ainda? Porque Deus mandou. O anjo já estava ali para entregar a bênção. Jabes percebeu que a bênção do Senhor estava sobre ele. Ele só disse: se Deus quiser, vai me abrir essa porta, mas se não abrir, Ele é Deus. Daí estava com uma doença na família. Senhor, apesar de eu ser a dor da minha mãe, não permita que a dor chegue na minha família. E Deus abençoou e curava. Se Deus quiser, se Deus curar, é Deus. Se não curar, é propósito de Deus, não tem problema. Isso é a grande diferença, não é uma fórmula de oração. Preste atenção agora. Não é uma fórmula de oração, é um testemunho de estilo de vida. Passou gerações e continuavam falando: Jabes, olha, lembra de Jabes? O cara é ilustre. Pois é, mas tudo que ele fazia, ele dizia: é Deus. Ele nunca disse: fui eu que consegui, fui eu que estudei para chegar onde cheguei, fui eu que trabalhei, foi meu suor. Não, ele sempre dizia: foi Deus. Que coisa interessante, né? E Deus atendia a ele mesmo. É um estilo de vida. Eu já estou longe aqui, não estou seguindo. Jabes foi colocado como dor, mas confiava no nome de Deus, não no nome que a família lhe deu. Da mesma maneira, a vida, a família, o ambiente nos traz traumas, nos traz palavras de maldição, nos traz, muitas vezes, diagnósticos congênitos, doenças físicas, doenças mentais. Vocês veem eu falando muito de doença mental, porque eu sou profissional de saúde mental. Bem, Deus, o nome de Deus é acima disso. Vocês estão olhando agora para alguém, preste atenção no que eu estou falando, que é verdade. Existe uma doença chamada depressão endógena. Depressão endógena, ou chamada depressão maior endógena. É uma doença que nasce com a pessoa. E essa doença não tem cura para medicina. Vou falar de novo. Depressão maior endógena. Essa doença nasce com a pessoa. E a pessoa geralmente acaba suicidando. Ou vai passar a vida toda tomando o que eu chamo de camisa de força química. Ou seja, remédios para te ficar assim, um robozinho para não se matar.
Isso é depressão maior endógena. No mesmo dia, no dia que eu entendi que Deus existia, no dia que, só para você saber, eu era ateu, no dia em que eu abandonei o ateísmo e entendi, Jesus se revelou para mim, e eu aceitei o Senhor Jesus como Senhor da minha vida, neste mesmo dia, eu fui curado da depressão endógena. Eu nem sabia que Deus curava, eu já estava bom, pelo fato de, sabe, eu estava sentindo tanta paz, que tanto faz, assim, eu não sabia que Jesus curava, e por causa da depressão endógena, eu tinha um monte de doenças chamadas doenças autoimunes, uma delas era reumatismo sanguíneo, a minha cardiologista dizia, Danielson, reumatismo lambe as juntas, mas morde o coração, porque eu tinha 28 anos, e meu coração estava envelhecido como se eu tivesse 60, 65. E de repente eu esqueci, eu mudei minha vida totalmente, eu estava gravando CD de pop rock romântico, mas assim, eu larguei minha vida, larguei tudo, porque para quem passou 10, 11 anos, porque na infância eu seguia a religião dos meus pais, mas depois que me tornei adulto, eu me tornei ateu. Eu não acreditava em Deus, eu não acreditava no acreditava no diabo. Não acreditava no diabo, não acreditava em feitiçaria, não acreditava em Bíblia, não acreditava no Alcorão, na Torá. Eu só acreditava naquilo que eu pudesse entender com a ciência. Era isso. Era só isso. E de repente, quando Jesus se revela a mim e me cura da depressão, eu fico totalmente desnorteado. Então eu cancelei a gravação do meu quarto CD. Me mudei para uma cidade totalmente aleatória, que eu não conhecia, mas que Deus tinha me mostrado em sonho, e fui lá que o pastor Sérgio me apresentou a palavra pela primeira vez. Depois eu fui chamado para vir para Panambi, e vim dormindo, não sei, eu já contei isso para o pastor, eu acho. Eu estava vindo de Santa Catarina, e estava dormindo no ônibus. Quando encostou o ônibus na rodoviária, o Espírito Santo me falou, acorda filho, tu chegou no teu seminário. Até pouco tempo atrás, pastor, eu não sabia o que era. E eu vou dizer para o senhor, eu e a Keila, né? Eu passei por base missionária, eu e a Keila passamos por curso de teologia pastoral, ficamos 4 anos em São Paulo, né? Tudo isso, e foi bom, foi bênção. Recomendo que as pessoas estudem, mas eu vou dizer o seguinte, quando eu cheguei aqui, e o pastor Darcílio e a pastora Clara me acolheram, foi assim que eu aprendi a ser cristão. Foi assim que eu aprendi a ser cristão. Porque teologia é bom. Teologia ajuda a gente a entender a Bíblia, sabe? Eu louvo a Deus por eu ter proporcionado tanto estudo teológico. Mas vivência cristã é discipulado. E a gente pensa que discipulado é tu seguir um livrinho, né? E se reunir. Não, isso é uma forma de discipulado. Mas o pastor Darcílio e a pastora Clara fizeram discipulado raiz comigo. Eles me aconselharam, me chamaram a atenção, me puxaram as orelhas muitas vezes, sabe? O pastor da Silva tinha uma paciência que eu não sei de onde que ele tinha, que ele me levava para tudo quanto é lugar. Eu era o crente chato que pedia, né? E o pior é que ele me levava, coitado, né? Mas isso é discipulado. Então aqui eu aprendi, sabe, a essas coisas. E eu quero dizer assim, isso é se submeter a Deus. Se submeter a Deus, eu não estou falando que, eu sou um exemplo, mas Jabez fez isso. Jabez foi um exemplo. Jabez, ele foi um exemplo de, olha só o que diz em Tiago, capítulo, não, antes disso quero mostrar uma coisa bem rapidinho, uma outra frase que as pessoas usam muito, abram rapidinho, não vou demorar muito, pastor, Salmo 37, versículo 4 e 5, todo mundo, acho que muitos vão saber de cor, diz assim, na minha versão, deleita-te também no Senhor e te concederá o desejo do teu coração, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará. Parem para pensar, muita gente diz assim, o que quer dizer isso? Deleita no Senhor, e as pessoas pensam, tem uma versão, agrada-te do Senhor, e as pessoas pensam, agradar o Senhor, ou seja, eu venho e vou tratar a Deus como um demônio, eu vou dar oferta, eu vou cantar um louvor, eu vou aproveitar uma oportunidade, pronto, agora Deus está obrigado, porque eu já paguei, Ele é obrigado a fazer aquilo que eu quero. Muita gente pensa assim,
Só que o versículo está dizendo assim: agrada-te do Senhor, deleita-te no Senhor, se sinta bem na presença de Deus, pegue a mão do teu pai, abraça ele, porque o mundo é perigoso. O mundo é perigoso, tem um louco aí gritando e falando, pregando na minha frente, e me chamando para vir para frente, o que eu faço? Me escondo no meu pai, que nem o Davi fez. Isso é agradar-se no Senhor. E eu pergunto uma coisa para vocês: se tu se agradar do Senhor de todo o teu coração, se tu amar ao Senhor de todo o teu coração, se tu buscar, realmente tu amar a Deus, e não as obras, não te adoro só por o que tu faz, eu te adoro por quem tu és. Se tu fizer isso, o que tu vai pedir para Deus? Se tu ama uma pessoa muito, muito, o que tu vai pedir para essa pessoa? Fica comigo. Se tu de fato amar a Deus, tu vai dizer para Deus: Senhor, que tua mão seja comigo. E Ele atenderá. Ele não vai te abandonar. E a gente fica pensando assim, Jesus vai dizer isso também, né? Jesus diz, o que pedires em meu nome, esteja em mim, e eu em vós, e tudo o que pedires, Deus o fará, o Pai o fará. Jesus vai dizer essa frase. Mas se tu está em Jesus Cristo, se está no mesmo Espírito de Jesus Cristo, se Jesus Cristo é o teu cabeça, se Jesus Cristo é o teu coração, se tu ama Jesus Cristo de todo o coração, o que tu vai pedir que vai ser contra a palavra? Entendeu? Jabez, ele queria a presença de Deus, e eu vou falar isso que fique marcado: Deus não ouviu a prece de Jabez. Deus ouviu o seu filho amado, que queria ter um relacionamento com ele. Que pai que ama seu filho, e a não ser que o filho esteja muito longe, daí o pai não pode fazer nada, mas se o filho está perto, às vezes não precisa nem ser filho, né? Às vezes pode ser um marmanjo que aparece do nada de Santa Catarina, com cabelo grande, roqueiro, né? Não precisa nem ser filho, e a pessoa acolhe, por amor. Agora imagina, se Deus for conosco, o que é que vai nos faltar? Que tua mão seja comigo. E só para não deixar de fora, porque o Senhor meu Deus me mostrou esses 3 versículos, então eu quero mostrar para vocês, 3 trechos, eu quero mostrar para vocês algo mais ainda sobre a oração de Jabes, que não está no livro de Crônicas, está no livro de Tiago, carta de Tiago, capítulo 4, para dar contexto, eu vou ler desde o versículo 13 até o versículo 16. Eia, agora vós dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. E digo-vos, não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco, e depois desvanece. Em lugar devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Mas agora vós gloriais em vossa presunção, toda glória tal como essa é maligna. Tu não vai ver, porque assim, tem frases que a gente usa errado às vezes. Por exemplo, a gente pode repreender e determinar coisas em relação ao mal. Tu tem poder em Cristo Jesus para mandar que o diabo saia, e ele não tem escolha. Ele não tem escolha. No nome de Jesus tu tem poder para... Então tu determina, eu determino que tu te pegue tuas coisas e bata em retirada. Em nome do Senhor Jesus. E ele tem que fazer. Só que Jabes, ele não fez essa oração. Nem em Jesus tu vai ver Jesus determinando nada. Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, ele diz, Senhor, eu bem sei que tu me ouves, obrigado por me ouvir, eu bem sei que tu sempre me ouves, mas eu estou falando agora, para as pessoas saberem que tu está me ouvindo. E daí, depois de agradecer, depois de dar glória a Deus, ele disse, Lázaro, sai para fora.
Ele não falou: Lázaro, eu determino que tu sai para fora, porque eu sou o Messias, porque eu sou o Filho de Deus vivo. Não precisa nem tirar a pedra, eu mesmo tiro. Tem aquela música que pensa que foi assim, né? Remova a minha pedra. Não foi Deus, não foi Jesus que removeu a pedra. Foi a igreja que removeu a pedra. Foi a igreja que removeu a pedra, pastor. A igreja junto, foi um povo. Não foi um pastor que estava lá e removeu a pedra sozinho. Foi a igreja que removeu a pedra. E depois a igreja ajudou o Lázaro a se desenrilhar. Certo? Mas Jesus, primeiro ele deu glória a Deus. Pai, eu te louvo, eu te glorifico, porque tu sempre tem me ouvido. Obrigado, Pai, porque tu sempre tem me ouvido. E daí ele só diz: Lázaro, chega mais. É a oração que Deus atende. Não uma oração que é uma frase, não uma oração que é uma fórmula. Fórmula, se tu quer fórmula, tem um monte de preces das outras religiões, né? Os budistas têm prece, eles ficam né? Falando as preces repetitivas. Os católicos também têm. Eu tenho muito respeito pelos irmãos católicos, mas aqui não está falando disso. Não está falando de uma prece, está falando de um estilo de vida. Vocês podem, só para gravar, porque quando tu fala, ajuda a gravar na memória. Desculpa, coisa de psicólogo, né? Então fale comigo assim: Deus não ouve somente a prece. Deus ouve os seus filhos que estão em comunhão com Ele. Deus não ouve a prece. Deus não atende a prece. Se tu orar desse jeito, se tu botar essa voz assim, Deus, se tu mudar a tua voz, Deus vai te ouvir. Se tu cantar bonito, Deus vai te ouvir. Se tu der a maior oferta, Deus vai te ouvir. Não é isso. Deus te ouve, porque tu és filho, filha dele. Deus ouviu a Jabez, e o testemunho de Jabez não foi a fórmula da oração, porque eu já vi pessoas pregando sobre Jabez, falando da fórmula da oração, ensinando a orar. Não foi isso o testemunho de Jabez. Olha que legal, Jabez encontrou a fórmula da oração infalível. Oh, glória! Não. Jabez teve uma vida de submissão a Deus. Jabez teve uma vida de confiança. Ele não tinha vergonha de pedir: Deus, tu pode me ampliar meus domínios? Não, se tu ampliar, beleza. Se tu não ampliar, glória a Deus. E ele ampliou. Deus, tu pode me tornar ilustre? Deus, ele não tinha, porque ele confiava, era o pai dele. Era o pai dele. Eu vi o Davi, eu vou te levar para a vida toda, Davi. Davi, eu vou te levar para a vida toda. Porque o Davi ficou com medo de mim, né, um estranho falando com ele. Ele se virou para o pai dele e disse: eu quero a minha mãe. E o que o pai fez? Levou até a mãe. É lógico que o pai ia fazer isso, porque é o filho pedindo. Nessa noite, talvez tu venha aqui porque tu tem marcado na tua vida, como Jabez, né? Filho da dor da tua mãe. Talvez tu tenha marcado na tua vida ser a decepção da família. Talvez tu tenha marcado na tua vida efeito de bullying, efeito de maus tratos, palavras de maldição que foram levadas contra ti. Ou talvez tu tenha confiado muito na tua capacidade. Eu não vou incomodar Deus com isso. Ou talvez o inimigo tenha dito assim: há tanto tempo que tu serve a Deus, e Deus não te deu nada. Para. Há tanto tempo tu está na obra, e Deus não te deu nada. Há tanto tempo tu vai na igreja, e as coisas não mudam. Abandona essa bobagem. É o diabo falando. É o diabo falando. Ou talvez tu tenha ouvido palavras de maldição. Tu tenha ouvido um diagnóstico, um
Um nome foi dado e foi colado na tua alma esse nome. Tem uma vida de dor, tu tem uma vida de incapacidade. Nada na tua vida vai dar certo. Tu é a decepção da família. Tu é a vergonha da família. Tu é fraco. Tu não és capaz. Tu não presta para nada. São nomes. Eu quero te convidar nessa noite a ficar em pé. Glória a Deus. Aleluia. E colocar isso. Talvez pela primeira vez na tua vida, tu tenha a chance de ter uma oração sincera, uma oração verdadeira. Talvez pela primeira vez na tua vida, tu vai demonstrar a tua fragilidade, porque foi muito frágil da parte porque nesse mundo, né, a gente não pode ser frágil. Nesse mundo a gente não pode ser frágil, porque senão puxa o nosso tapete. Se tu demonstra fragilidade, tu não é macho. Se tu não demonstra fragilidade, então tu não é uma mulher empoderada. Se tu demonstra que tu tem necessidades, que tu não consegue fazer tudo sozinho, as pessoas te afastam, e tu tem esse nome. Eu preciso colocar uma máscara, e não pedir ajuda para ninguém. Eu tenho que dar conta dos meus BO, porque eu sou um homem macho, porque eu sou alfa. Eu tenho que dar conta dos meus BO, porque eu sou mulher empoderada. O que os outros vão dizer? Que vergonha vai ser para minha família se eu chorar? Que vergonha vai ser para minha família se eu pedir ajuda? Isso tem que ter afastado de Deus. Jabes não ficou com vergonha de estender a mão e pedir para o pai segurar. Jabes não teve vergonha de dizer: Senhor, se tu fizer, se tu quiser. Tiago diz: em vez de confiar no teu braço, em vez de confiar na tua macheza, em vez de tu confiar no teu empoderamento feminino, confia no Pai que te ama. Aleluia. Confia no teu Pai. Oh, glória. Aleluia. Que nome de agora, oh Senhor. Aleluia. Oh, glória. Oh Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Esse nome, Deus Pai, te fere. Porque o teu pai não foi contigo. O teu pai da terra, ele não foi contigo. Ele não foi a mão amiga. Ele não foi a palavra de afirmação que tu precisava. Ele não estava presente quando tu precisava. E daí quando alguém vem falar de Deus Pai, vem a imagem do teu pai ausente, do teu pai abusador, do teu pai controverso, hipócrita. Todos nós viemos por um corpo humano, mas o nosso pai é um só. Amém, glória a Deus. Jesus, sabendo disso que tu está passando, quando Jesus, isso não está no esboço, Jesus sabendo disso que tu está passando, essa decepção, essa ferida que tu carrega desde criança, Jesus disse: não chameis ninguém de pai, porque um só é vosso Pai que está no céu. Aleluia. E para esse Pai, tu é importante. Ele entregou o teu irmão mais velho na cruz, por amor a ti. Aleluia. Esse Pai te chamou pelo teu nome. Esse Pai te deu talentos. Esse Pai te deu dons. Esse Pai abriu as portas para ti. Esse é o teu Pai que te cuida. Esse Pai te deu autoridade até para te orar pelo teu pai terreno, liberar perdão para ele, no poder do Espírito Santo. Porque se ele fez tantas coisas, é porque ele estava longe do verdadeiro Pai. Por isso, mas tu não precisa ser a dor, tu não precisa viver essa dor, tu não precisa repetir a amargura que teu pai viveu. Não precisa. Hoje mesmo, se tu clamares ao Senhor com humildade e dizer: Senhor, eu preciso ser curado. Se peça mais uma coisa que Jabes não pediu:
Mas eu creio que algumas pessoas aqui precisam pedir: Senhor, mostra o teu mover, mostra que o anjo sempre esteve ali. Não foi na hora que, não foi eu que briguei com o anjo, por isso que eu ganhei a bênção. O anjo já estava ali. Mostra, Senhor meu Deus, mostra, Senhor meu Deus, que tu sempre esteve presente. Que tu não vai estar presente agora, porque eu vou fazer uma oração mágica. Tu sempre esteve presente. Abre meus olhos para ver o que tu já fez na minha vida. Abre os olhos para ver os dons que tu me deste. Abre os olhos para ver as experiências maravilhosas que tu me fizeste. Apesar dos nomes que eu recebi, apesar dos nomes que a família me deu, apesar dos nomes que a sociedade me deu, apesar dos nomes que a medicina me deu, tu tem me abençoado. Eu quero orar por vocês, eu quero pedir também que a equipe do pastor esteja aqui, e hoje eu vou pedir assim, não importa, mostre a sua fragilidade. Até eu vou pedir uma coisa, pastor, se o pastor... Senhor meu Deus, eu respeito a autoridade, tá? Então, Deus colocou isso no coração. Deus não é Deus de confusão, Ele colocou isso no coração. Mas o bispo da casa, né, o presidente da casa, é o pastor Darcilo. Então, eu apresentei o que Deus falou para mim, para ele julgar, porque ele é o cabeça. Amém? A gente precisa aprender esses cuidados, para não ser enganado pelo laço do inimigo. A questão é, aqui tem várias pessoas que são obreiras da casa, pessoas que são pastores, pessoas que são intercessores, e eu quero dizer o seguinte para toda a igreja: aquela pessoa que está sentindo de Deus, de interceder, que seja obreiro, né, da casa, e que sente de interceder pelos outros, sim, vai interceder, mas até mesmo os obreiros, até mesmo os pastores, qualquer um que se sentiu tocado pela essa testemunho de Jabez, e que quer fazer da sua vida, mesmo que seja pastor, mesmo que seja obreiro, mas que quer apresentar sua fragilidade a Deus, e receber uma oração, eu convido a vir até aqui à frente, tanto obreiros, quanto pastores, quanto membros que não têm títulos, que têm alguma dúvida, e eu quero pedir que os que não vierem, estendam a mão e também intercedam, vão até os obreiros à volta, e também intercedam. Eu convido a vir até a frente, e aos demais intercederem. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver. Meu Senhor e meu Deus, eu declaro sobre cada pessoa que aqui está, que haja, Senhor meu Deus, que haja o toque do Teu Santo Espírito, que Tua mão seja com cada um, que Tua mão seja com cada um, Senhor meu Deus, que Tua mão seja com cada um, meu Pai, em nome de Jesus. Eu te agradeço porque Tu sempre nos ouve. Tu não nos ouve, Senhor meu Deus, por causa dos nossos méritos, mas Tu olha para os méritos de Jesus, o nosso irmão mais velho, o nosso Senhor que morreu por nós. E é por isso, Senhor meu Deus, que eu tenho certeza que hoje haverá cura. Derrama sobre o Teu povo, Senhor meu Deus, derrama hoje sobre o Teu povo, Senhor meu Deus, cura das emoções. Derrama sobre o Teu povo, Senhor meu Deus, renovo. Derrama sobre o Teu povo, Senhor meu Deus, nova vida. Senhor meu Deus, renova a unção. Para esses obreiros, Senhor meu Deus, renova a unção. Renova, Senhor meu Deus, cura, restaura, tira toda a enfermidade, tira todo o trauma. Enche, Senhor meu Deus, com o Teu renovo. Restaura, Senhor meu Deus, aquele coração ferido. Restaura, Senhor meu Deus, remove, retira toda mágoa, todo pensamento de menos-valia, toda acusação do inferno, em nome de Jesus. Derrama, Senhor meu Deus, abre, Senhor meu Deus, diante dos Teus filhos e filhas, a voz do Espírito Santo que declare: Tu és o meu filho, Tu és a minha filha. Não há o que temer, porque Tu és o meu filho, Tu és a minha filha. Eu te curo, eu te restauro, eu te dou novas
visões, eu te dou sonhos, porque eu sou o teu Deus, eu sou o Senhor que estou contigo, nunca jamais te abandonarei. Senhor meu Deus, abre o entendimento, abre os ouvidos, Senhor meu Deus, para curar, Senhor meu Deus. Eu repreendo toda palavra de maldição, toda memória angustiante, toda palavra que fere, Senhor meu Deus. Eu declaro cura, eu declaro, Senhor meu Deus, unção renovada, eu declaro, Senhor meu Deus, propósitos definidos. Abra o entendimento, Senhor meu Deus. Oh, Senhor meu Deus, cura, Senhor meu Deus, cura, Senhor meu Deus, cura, Senhor meu Deus, restaura, Senhor, renova, Senhor, tira, Senhor meu Deus, todo constrangimento, toda tristeza, todo impedimento, abre, Senhor meu Deus, as comportas do céu e renova.